would sit there and fantasize about killing fucking 20 or 30 old fucking people, bro, who were doing nothing. This guy crossed the line. He's killed so many people. I think he's becoming a serial killer. Sanguinário. Cruel. Impiedoso. Ele foi um dos assassinos mais violentos da história da máfia ítalo-americana e, graças à sua frieza e competência nos negócios, se tornou um importante membro de uma das famílias mais poderosas da máfia, a família Gambino, liderando um grupo que ficou conhecido como Tripulação de Mel. O grupo se tornou notório pelo grande número de assassinatos e pela terrível maneira que se livravam dos corpos, utilizando um método que ficou conhecido como Método Gemini. Foram responsáveis por mais de 100 assassinatos, a maioria cometido por ele, o mafioso que acabou perdendo o controle, se tornando um verdadeiro serial killer. Hoje vamos falar sobre Roy DeMel. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Alcatraz de Ouro. Roy Albert DeMel nasceu dia 7 de setembro de 1940, no Brooklyn, Nova York. Ele veio de uma família de imigrantes de classe trabalhadora que haviam vindo de Nápoles. Ele era o quarto de 5 filhos. Em sua infância, ele costumava ser intimidado pelas outras crianças, exceto quando seu irmão mais velho estava por perto. Entretanto, Anthony Frank DeMille, que era fuzileiro naval aos 20 anos de idade, foi morto na Guerra da Coreia. Esse fato fez com que Roy DeMel se tornasse uma pessoa fria. Ainda jovem, ele trabalhou em uma mercearia como aprendiz de açougueiro. Lá, ele adquiriu habilidades que seriam utilizadas no futuro. Nesse mesmo período, ele também fazia entrega para os clientes, assim ganhava uma boa quantia em dinheiro. Logo, começou a emprestar dinheiro sob taxa de juros. Quem não pagava era espancado. Não demorou para ele ganhar mais dinheiro com seus empréstimos do que ganhava trabalhando na mercearia. Então, decidiu largar seu emprego para se dedicar totalmente ao seu lucrativo negócio. Por volta dos anos 60, Roy DeMel costumava fazer negócios em um bar localizado no Brooklyn. O bar era frequentado por todo tipo de pessoa, policiais de folga, universitários e alguns criminosos. Lá, Roy DeMel conheceu o mecânico de automóveis, Fred, e mais tarde, o soldado da família Gambino, Anthony Gaddy. O proprietário do bar, chamado Phil, era um jogador incontrolável e devia dinheiro a DeMel. Desse modo, mais tarde, DeMel acabou se tornando um sócio silencioso do bar e o batizou de DeMel Loud. Percebendo que DeMel tinha um faro para os negócios, Gaddy o convenceu de que ele ganharia muito mais dinheiro trabalhando diretamente para a família Gambino. Dessa forma, os dois firmaram uma parceria de agiotagem fazendo empréstimos em parceria. Começando com uma concessionária de carros usados, mais tarde, Gaddy descobriu que Roy DeMel estava envolvido no negócio de pornografia, uma espécie de tráfico pornográfico. Gaddy não aprovou, mas conforme os pagamentos de DeMel para Gaddy aumentavam, ele parecia não se importar. Enquanto fazia parceria com a família Gambino, Roy DeMel começou a reunir uma equipe que se envolveria com o tráfico de drogas e uma quadrilha de roubo de carros. Em 1966, ele conhece Chris Rosenberg, que traficava drogas em um posto de gasolina. DeMel emprestou dinheiro a Rosenberg para que ele pudesse traficar em grandes quantidades para aumentar o faturamento. Alguns anos depois, Joseph e Patrick Testa, Anthony Center, Henry Borelli e outros homens se juntaram e formaram o que ficou conhecido mais tarde como a Tripulação DeMel.
Em 1972, Roy DeMille ingressou em uma cooperativa de crédito do Brooklyn, ganhando um cargo administrativo. Logo, ele utilizou sua posição para lavar o dinheiro ganho através de negócios ilegais. Ele também desviou o dinheiro da cooperativa para aumentar seu negócio de agiotagem. Embora a maioria de seus clientes fossem donos de lojas de automóveis, ele atraía novos clientes, que incluíam advogados, clínicas de aborto, restaurantes e consultórios odontológicos. Neste mesmo ano, um de seus sócios no negócio de pornografia, Paul Rothenberg, teve sua laje invadida pela polícia. Ao ser interrogado, Rothenberg informou à polícia que estava sendo extorquido por seus parceiros ocultos, Nino Gadi e Roy DeMille, o que foi uma péssima ideia. Pouco tempo depois, DeMille atraiu Rothenberg para um restaurante, fingindo esquecer o que havia acontecido. Lá, ele sacou uma pistola e atirou em Rothenberg a sangue frio. Roy DeMille chegou a ser considerado suspeito por esse assassinato, mas nunca foi acusado formalmente. No final de 1974, um conflito eclodiu entre a equipe de Roy DeMille e um jovem chamado Andrei Katz, um jovem proprietário de uma oficina mecânica que trabalhava com a quadrilha de DeMille responsável por roubos de carros. No ano seguinte, Andrei Katz visitou o Ministério Público do Brooklyn e, voluntariamente, forneceu informações de que o membro da tripulação DeMille, Chris Rothenberg, estava envolvido fortemente em roubos de automóveis. Imediatamente após o ocorrido, Roy DeMille soube da reunião através de um detetive que tinha em sua folha de pagamento. Em maio daquele ano, Andrei Katz compareceu perante um grande júri no Brooklyn e divulgou tudo o que sabia sobre as atividades ilegais da tripulação DeMille. Aquilo foi a gota d'água. Dias depois, Roy DeMille ordenou que seu associado entrasse em contato com uma conhecida mulher chamada Judith Kestel para que fosse usada como isca. No mês de junho, Kestel atraiu Andrei Katz para seu complexo de apartamentos localizado em Manhattan. Katz achava que estava indo para um encontro romântico. Porém, ao chegar, foi imediatamente sequestrado por membros da equipe DeMille. Ele então foi levado para o setor de carnes de um supermercado localizado no Queens, onde, com um facão de açougueiro, levou inúmeros golpes no coração e na região das costas. Além disso, foi decapitado e teve sua cabeça esmagada ao passar por uma máquina normalmente usada para compactar caixas de papelão. O que restou do corpo foi embrulhado em sacos plásticos e colocados na lixeira do supermercado. Dias depois, os restos mortais foram descobertos quando um pedestre que estava passeando com seu cachorro avistou uma das pernas de Katz, caída em uma das calçadas perto do supermercado. A polícia relatou à imprensa sobre o terrível e brutal assassinato, mas sem fornecer muitos detalhes. 2 dias depois, o corpo foi identificado por meio de registros dentários como o corpo de Andrei Katz. No decorrer dos anos 70, Roy DeMille cultivou seus seguidores em uma equipe experiente em assassinato e desmembramento de vítimas. Caso se sentissem desrespeitados de algum modo, cometeriam o assassinato e deixariam o corpo a céu aberto, para servir como exemplo. Mas, com o objetivo de eliminar ao máximo qualquer pista, um método de execução foi estabelecido por Roy DeMille e sua equipe para garantir que as vítimas sumissem rapidamente. O estilo de execução foi apelidado de Método Gemini, em homenagem ao Gemini Lounge, o principal ponto de encontro da tripulação DeMille e o local onde a maioria das vítimas foram mortas. O método Gemini, como revelado por antigos membros que se tornaram testemunhas do governo, consistia em atrair a vítima pela porta lateral do bar e entrar no apartamento e que havia nos fundos do prédio. Nesse ponto, um membro da tripulação, quase sempre Roy DeMille, atirava na cabeça da vítima. Ele imediatamente envolvia a cabeça com uma toalha.
Outro membro da tripulação esfaquearia o coração da vítima para evitar que mais sangue saísse do ferimento à bala. Então, o corpo seria pendurado em uma banheira até que todo o sangue fosse drenado. A próxima etapa seria colocar o corpo em folhas de plástico e desmembrá-lo. As partes do corpo eram colocadas em sacos e enviadas para o depósito de lixo em Fontaine Avenue, no Brooklyn. Com toneladas de lixo sendo despejadas todos os dias, no local era praticamente impossível que os corpos fossem descobertos. Inclusive, um plano das autoridades para escavar o lixão chegou a ser abortado quando foi considerado muito caro e improvável de localizar qualquer evidência significativa. Em 1976, a família Gambino foi jogada no caos quando o chefe de longa data, Carlo Gambino, morreu. Gambino nomeou Paul Castellano como chefe e Aniello Della Croce como subchefe. Essa nova liderança dividiu soldados e patrões. Agora, a família Gambino tinha apoiadores de Della Croce e, do outro lado, apoiadores de Paul Castellano. Nino Gaddi logo foi promovido a capo e assumiu a tripulação de homens que Castellano comandava anteriormente. Essa promoção acabou sendo benéfica para Roy DeMel, pois agora seu mentor estava cada vez mais próximo da liderança da família Gambino. Outra vantagem era que, com a morte de Gambino, novos associados estariam aptos a ingressar na família. Entretanto, Castellano não abria os livros para novos membros imediatamente. Ao invés disso, ele promovia os membros existentes e modificava os líderes das equipes. Além disso, Castellano não era a favor de crimes de baixo escalão para ganhar dinheiro. Ele preferia os crimes de colarinho branco e rejeitava os membros de rua. Por esses motivos, Castellano não aprovou Roy DeMel como membro oficial da família. Mas isso não desanimou DeMel, que continuava trazendo retorno para a família. Mais tarde, o líder de uma gangue rival irlandesa, conhecida como Westies, Mickey Spillane, estava causando atrasos na construção do centro de convenções Jacob Javits, o que causou grande desconforto para o chefe da família Gambino, Paul Castellano, que tinha grande participação no projeto. Em 1977, o líder atual da gangue Westies sofreu um homicídio. Então, um homem chamado James Cunningham assumiu o controle dos negócios da máfia irlandesa em Manhattan. Roy DeMel achou que essa seria a hora de a família Gambino se aproximar dos Westies. Então, através de Nino Gaddi, orquestrou uma parceria entre a gangue irlandesa e a família Gambino. Na reunião que se seguiu entre o líder da família Gambino, Castellano, e o líder da gangue irlandesa, James Cunningham, os Westies concordaram em ser um braço da família Gambino, compartilhando 10% de todos os lucros. Em troca, os Westies teriam acesso a vários acordos sindicais e assumiriam contratos de assassinato para a família. O papel fundamental de Roy DeMel na aliança entre Westies e Gambino foi o que supostamente convenceu Castellano a finalmente introduzi-lo formalmente à família. DeMel se tornou um homem feito por volta de 1977 e logo foi o encarregado de lidar com todos os negócios da família com os Westies. Ele também foi ordenado a obter permissão antes de cometer qualquer assassinato e evitar o tráfico de drogas. No entanto, Roy DeMel e seus homens continuaram a comercializar grandes quantidades de cocaína, maconha e outros tipos de narcóticos. DeMel também continuou a cometer assassinatos sem pedir autorização, como ocorreu com um membro da tripulação chamado Edward Grillo. Grillo havia contraído grandes dívidas com DeMel, e tudo indicava que ele estava cada vez mais suscetível a se juntar às autoridades. Então, ele foi morto e desmembrado. Seu corpo foi descartado e nunca foi encontrado. Mas essa seria apenas a primeira ocorrência de disciplina interna dentro da tripulação.
Pouco tempo depois, um dos membros da equipe de DeMel, Chris Rosenberg, estabeleceu um negócio de drogas com alguns cubanos que moravam na Flórida. Assim que os cubanos chegaram à reunião para oficializar o negócio, Rosenberg matou os dois e roubou as drogas. Os cubanos mortos tinham ligações com um cartel de drogas, levantando a possibilidade de guerra entre a família Gambino e os cubanos, a menos que Rosenberg fosse morto. Então, o grupo de DeMel recebeu a ordem para matar Rosenberg, mas DeMel hesitou por várias semanas. Durante este período, o grupo de DeMel acabou cometendo um assassinato contra um jovem que presumiu ser um assassino cubano, porém se tratava de um universitário chamado Dominique Raguti, que não tinha nenhum envolvimento com o crime. Anthony Gaggi ficou furioso com o assassinato cometido e ordenou que DeMel matasse Chris Rosenberg antes que houvesse outras vítimas inocentes. No dia 11 de maio de 1979, Rosenberg se apresentou ao Clube Gemini para a reunião da tripulação, que acontecia na sexta-feira à noite. Pouco tempo depois de sua chegada, Roy DeMel atira uma única vez na cabeça de Rosenberg. Ainda vivo, Rosenberg consegue colocar um joelho no chão para se levantar. Roy DeMel, que geralmente demonstrava frieza, hesitou em finalizar o golpe, mas seu parceiro Anthony Center estava em prontidão e atirou mais 4 vezes na cabeça de Rosenberg, acabando com sua vida. O corpo de Rosenberg foi colocado dentro de um carro estacionado na Cross Bay Boulevard, no Queens, para que fosse encontrado. Após o assassinato de Rosenberg, Roy DeMel passou algumas semanas escondido em uma casa em Manhattan, deixando a barba crescer e usando documentos falsos. No decorrer de 1979, Roy DeMel começou a expandir suas operações de roubo de automóveis, que logo se tornaram uma das maiores operações na história de Nova York. A operação consistia em centenas de carros roubados sendo enviados do porto de Newark, New Jersey, para Porto Rico e para o Kuwait. DeMel reuniu 5 homens para a operação, cada um ganhando um valor de 30 mil de lucro por semana. O esquema chegou a quase ser interrompido por um vendedor de carros legítimos, que ameaçou levar tudo à polícia, mas, antes disso acontecer, ele foi morto. No mesmo ano, Roy DeMel e Nino Gaggi se envolveram em um conflito com 2 membros da família Gambino, inclusive da tripulação de Gaggi, James Eppolito e James Eppolito Jr. Eles eram parentes de um ex-detetive corrupto da polícia de Nova York, chamado Louis Eppolito. James Eppolito se reuniu com Castellano e acusou DeMel e Gaggi de tráfico de drogas. A acusação acarretava a pena de morte. Castellano, que era um aliado próximo de Gaggi, ficou do seu lado no conflito e o autorizou a fazer o que quisesse mediante a situação. No dia 1º de outubro de 1979, James Eppolito e James Eppolito Jr. estavam dirigindo em direção ao Gemini Lounge. No banco de trás estavam DeMel e Gaggi. No meio do caminho, com o carro ainda em movimento, eles atiraram e mataram os 2. Uma testemunha, dirigindo à direita, viu os disparos e conseguiu alertar a polícia. Após um tiroteio com a polícia, Gaggi ficou com um ferimento no pescoço. E Roy DeMel conseguiu fugir da cena do crime. Anthony Gaggi foi acusado de assassinato e tentativa de assassinato de um policial, mas eles conseguiram adulterar o júri e Gaggi recebeu uma sentença de 5 a 15 anos em uma prisão federal. Tempos depois, Roy DeMel assassinou a testemunha que presenciou o crime. Em 1980, o FBI, que vinha vigiando o armazém onde os homens de Roy DeMel guardavam e descarregavam veículos, localizado em Newark, invadiu o local. No ano seguinte, Henry Borelli e Frederick Dinome foram presos.
Em 1982, o FBI estava investigando o grande número de pessoas que tinham ligação com Roy DeMel, que foram assassinadas ou desapareceram, ou que haviam sido vistas pela última vez entrando no Gemini Lounge. Então, o FBI vigiava qualquer movimento de Roy DeMel. Ele também estava sendo investigado pela quadrilha de roubos de automóveis. A atenção que DeMel chamava das autoridades acabou irritando vários membros da família Gambino, principalmente o chefe Paul Castellano, que achava que Roy DeMel iria ceder à pressão das autoridades, pois o considerava muito instável e imprevisível. Como resultado, um contrato foi fechado, direcionado a Roy DeMel. Neste mesmo período, uma escuta do FBI na casa do capo da família Gambino, Angelo Ruggiero, registrou uma conversa entre Ruggiero e Jenny Gotti, irmão de John Gotti. Na conversa, é discutido que Castellano planejava um golpe contra Roy DeMel, mas estava com dificuldade de encontrar alguém disposto a executar o trabalho, pois Roy DeMel tinha um exército de assassinos ao seu redor. De acordo com Sammy Gravano, o contrato foi dado a Frank DeSico, mas ele e sua equipe não conseguiram chegar a DeMel. Então, DeSico supostamente entregou o trabalho aos próprios homens de Roy DeMel. Em 10 de janeiro, Roy DeMel foi à casa de seu associado Patrick Testa para uma suposta reunião. Aquela foi a última vez que DeMel foi visto. 10 dias depois, no dia 20 de janeiro, seu Cadillac foi encontrado em um estacionamento no Brooklyn, mas sem nenhum sinal de Roy DeMel. Então, o carro foi levado até uma delegacia, onde foi vistoriado pelos detetives. Quando abriram o porta-malas, encontraram o corpo de Roy DeMel parcialmente congelado. Ele havia levado vários tiros na cabeça e tinha um ferimento de bala na mão, supostamente causado ao tentar se defender. Roy DeMel encontrou seu fim da mesma forma que viveu sua vida, de forma violenta e sangrenta,